Arte contemporânea, a contracultura nos anos dourados. Olá! Nessa primeira aula, revisitaremos os anos 1950 para descobrirmos os primórdios da arte contemporânea. Vamos ver que ela decorre de um longo processo histórico que começa a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, um dos acontecimentos mais importantes do século XX, e que vai ser um marco divisor de águas para a chegada agora de uma nova ideia sobre arte, sobre cultura e uma série de outras questões que vamos abordar a partir de agora. Partiremos de uma introdução aos conceitos de modernidade, modernismo, pós-modernismo e também de arte contemporânea, para, em seguida, na segunda parte dessa aula, abordarmos rapidamente a contracultura americana, que tem os beatniks, ou a geração rebelde, que vai fazer uma grande revolução na literatura e nos costumes, como sendo a grande protagonista. Falaremos também, nessa parte da aula, da grande influência exercida por Marcel Duchamp a partir dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos e depois também em todas as formas de arte que vão surgir a partir daí, e vamos ver o seu papel determinante agora para pensarmos esse automodernismo agora, então dominante, que tinha o expressionismo abstrato nos Estados Unidos como a grande arte, e o surgimento agora de uma série de novos artistas, de uma nova geração de artistas que vai no sentido contrário, propor então ideias que vão funcionar como a contracultura nas artes e abrindo espaço depois para a pop art, para a arte conceitual e também para uma série de outros grandes movimentos da arte contemporânea. Já na terceira e na quarta partes, analisaremos mais a fundo as produções pioneiras de dois grandes artistas, Robert Rauschenberg e Jasper Johns, artistas de transição entre o modernismo e o pós-modernismo, os pioneiros da grande revolução artística que se tornaria conhecida como arte contemporânea. Vamos agora para a introdução conceitual, modernismo, pós-modernismo e arte contemporânea. Começamos com essa bela imagem da Torre Eiffel, símbolo da modernidade em Paris. Esse marco da arquitetura, da engenharia moderna, vai abrir agora as portas para a cidade de Paris se transformar, nesse momento, final do século XIX, no grande centro que vai irradiar a ideia de modernidade e também de uma arte moderna, como vemos agora na sequência. Vamos começar definindo o que é moderno. A palavra moderno vem do latim medieval modernus, que por sua vez vem também de outra palavra do latim modus. E modernos ou modus são duas palavras que estão ligadas àquilo que nós conhecemos hoje como odierno, palavra que também vem do latim odie, que significa hoje. Portanto, o moderno está sempre ligado ao aqui e agora, ao hoje. E, ao mesmo tempo, a ideia também de modus, ou seja, da moda. Pensar a moda não apenas como um conjunto de tendências, mas como uma ideia sociológica, onde, então, as novidades e a ideia de superação estão sempre presentes. Por isso, então, pensar o moderno como uma busca, então, pelo aqui e agora, pelo presente. E é em Paris, a capital da modernidade, que nós teremos, então, essas ideias chegando, sobretudo a partir da obra do grande escritor, crítico de arte, Charles Baudelaire, que vai trazer, a partir de um personagem criado por ele na sua literatura, o flâneur, um andarilho, um errante, um vagabundo, que vaga, que se encontra e que se perde nas mil estradas do mundo, uma busca agora de se perder e se achar nesse turbilhão daqueles dias onde o burburinho das locomotivas, dos carros agora que andam pelas ruas,
trazem essa grande novidade, anunciando então a plenos pulmões essa nova ideia de modernidade. Mas, para entendermos melhor, vamos entender que moderno não significa apenas o presente, mas representa uma atitude específica para com o presente. De onde temos então a ideia de que para ser moderno não basta estar no seu tempo, não basta estar no momento do aqui e agora, mas precisa-se ter uma consciência temporal nova, uma consciência ancorada nos dias da própria atualidade. Por isso, então, vamos entender agora que nas artes visuais, a arte moderna começa oficialmente a partir do impressionismo, movimento cuja primeira exposição ocorreu em 1874 em Paris e que, na verdade, foi um movimento colocado pela crítica, pela história da arte, como sendo o marco inicial do que chamamos então de arte moderna. Porém, podemos pensar que o romantismo, ou também o próprio realismo de Manet, e até mesmo as últimas pinturas de Goya, já vinham, de certa forma, trazendo uma série de rupturas com relação à arte do passado que já apontavam para uma ideia de arte moderna. Por isso temos aí a ideia de uma ruptura com a tradição. Mas o que chamamos de modernismo é o momento em que a ideia de ruptura agora se torna algo cada vez mais constante. E por isso temos aí uma série de movimentos e escolas que permearam as artes e os design nas primeiras décadas do século XX, que são, por exemplo, o expressionismo, o fauvismo, o cubismo e movimentos agora cuja consciência temporal era fixada no próprio presente, no aqui e agora, em forte oposição ao passado, compondo então a ideia do que Otávio Paz, por exemplo, chamou de tradição da ruptura. Porém, a partir de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista de Marinetti, surgem as chamadas vanguardas, um termo que vem do francês, avant-garde, e que é de origem militar e que significa estar à frente do pelotão no front de batalha. Por isso, trata-se de uma ala mais radical dentro do modernismo, que busca fixar agora a sua sede de consciência não mais no presente, mas no próprio futuro. E assim temos o futurismo, o construtivismo, o neoplasticismo, o surrealismo e uma série de outros ismos que buscavam agora romper não apenas com o passado, mas também com o próprio presente, almejando alcançar, de maneira utópica, a superação do próprio tempo, buscando, assim, uma arte que pudesse expressar o progresso de uma nova era mais evoluída. E, assim, vamos ter o desenvolvimento do modernismo, cujo apogeu vai ocorrer nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, quando se dá, então, o deslocamento do eixo das artes de Paris para Nova York, como veremos agora nessa imagem. Um novo polo cultural chamado Nova York vai surgir, então, agora, a partir desse momento em que artistas, sobretudo aqueles que foram perseguidos pelo nazismo, pela Paris ocupada pelos nazistas nos anos 40, e desembarcando em Nova York agora, encontram uma cidade que está se tornando uma das maiores metrópoles do mundo. E ali, então, vão levar o surrealismo e uma série de novos movimentos que a Europa já tinha produzido, mas que a América, ainda distante da arte moderna, desconhecia em sua profundidade. E por isso, então, esses movimentos, vão exercer uma série de grandes influências sobre a nova geração de artistas americanos. E o apogeu do modernismo, a última escola moderna, vai acontecer justamente em Nova York e é chamada de expressionismo abstrato. Um movimento muito importante para que possamos compreender a ruptura que os primeiros artistas contemporâneos, como Jasper Johns e Robert Rauschenberg, que veremos logo depois, vão fazer.